Olá! Produzir energia sem prejudicar o meio ambiente. Hoje, a principal fonte usada no país é exatamente assim, limpa. Mais de 87% do que é consumido. E as hidrelétricas são responsáveis por gerar a maior parte da energia que chega às indústrias e às casas. A maior hidrelétrica do mundo está aqui no Brasil, em Foz do Iguaçu. A equipe da TVNBR foi até lá para mostrar como é a geração de energia na usina de Itaipu. Vamos ver. Uma imensidão. Só mesmo num passeio de barco para se ter uma ideia da grandeza do lago de Itaipu, na fronteira entre Brasil e Paraguai. São 29 bilhões de metros cúbicos de água, que dariam para encher cerca de 36 mil piscinas olímpicas. A hidrelétrica é uma das maiores do mundo. Em 2016, a usina de Itaipu bateu o recorde mundial de produção de energia elétrica. Foram 103 milhões de megawatts-hora, o suficiente para atender o consumo do Brasil por 2 meses e 18 dias e do Paraguai por 7 anos e 3 meses. Nós somos a grande produtora de energia para o Brasil e para o Paraguai. Nós chegamos a produzir basicamente quase 20% da energia brasileira e mais de 90% da energia paraguaia. Os números impressionam. São 8 quilômetros de barragem. O concreto usado no reservatório daria para construir 210 estádios de futebol. Na parte interna, um pouco da história dessa grande usina está preservada. Aqui passava o Rio Paraná. Quando as águas batiam nessas rochas, emitiam um som que os índios o chamavam de Itaipu. Em Tupi-Guarani, pedras que cantam. Daqui de baixo, é possível ter noção da altura da barragem, 196 metros, equivalente a um prédio de 65 andares. Essas estruturas são partes das unidades geradoras. Só aqui em Itaipu são 20 delas. Cada uma tem capacidade para gerar até 700 megawatts de energia, o suficiente para abastecer uma cidade de 2,5 milhões de habitantes. Esta sala é uma parte central da usina. Aqui, 24 horas por dia, funcionários brasileiros e paraguaios controlam a quantidade de energia produzida e a vazão da água que passa pelas turbinas. Já nesta outra, a energia produzida é direcionada para cada região do Brasil. Aqui é onde ocorre o processo final da produção de energia elétrica de uma unidade geradora. Logo abaixo aqui tem uma turbina que está girando com a força da água e movimentando este eixo. Por isso, como dá para perceber, o barulho aqui é muito forte. O Brasil é o terceiro país que mais produz energia limpa no mundo. As hidrelétricas respondem por mais de 60% dessa produção. E os reservatórios podem ter outra função. As represas, elas vão servir também, elas hoje já servem, mas eu diria mais a segurança hídrica para a sociedade. Não só para a produção de energia elétrica, mas também para garantir, né, que tenhamos água para o consumo humano. E para continuar a ter água no reservatório, Itaipu investe na recuperação de nascentes que abastecem o lago. Desde a criação da hidrelétrica, a Itaipu já reservou uma área que seria a faixa de proteção do reservatório. Essa área, desde 79, foi sendo reflorestada, recomposta.
E hoje, praticamente, 99% da área está recomposta com floresta. E aí, atualmente, a Itaipu fornece mudas para os proprietários rurais da Bacia do Paraná 3 e mais recentemente agora da MOP, né, que são os municípios do oeste do Paraná, para recuperar as suas matas ciliares. Em outra ação ambiental, a usina preserva espécies ameaçadas de extinção. A onça preta pintada já teve filhotes aqui. As arpias também já se reproduziram no viveiro. Desde 2009, 32 filhotes da maior águia das Américas nasceram em cativeiro. É uma espécie que está ameaçada de extinção praticamente em toda a área remanescente de Mata Atlântica, né? Existem populações ainda razoáveis na região amazônica, né? E em função de nós estarmos alocados na Mata Atlântica, então a gente trabalha com essas espécies que estão ameaçadas na Mata Atlântica. Pois é, fonte de energia limpa e também de ideias inovadoras. Agora você vai ver as novas tecnologias desenvolvidas na usina de Itaipu para atender ao setor energético. Em Itaipu, a energia também é fonte da inovação. Desde 2006, a empresa trabalha no desenvolvimento de veículos elétricos. Já são mais de 100 unidades. São bicicletas, carros e até avião movidos à eletricidade. Os veículos hoje em dia têm aumentado gradativamente a autonomia. No primeiro instante, as autonomias eram em torno de 100, 120 km. Hoje, os veículos atuais da Itaipu já têm autonomia de 300, 400 km. Isso aí permite cada vez mais você usar o veículo não só internamente na cidade, mas também na viagem entre cidades, né, nas autoestradas. Né? Agora nós vamos fazer um teste em um dos carros elétricos aqui de Itaipu. Esse aqui é o Twizy. Ele tem capacidade para 2 pessoas e pode chegar até 100 km por hora. Vamos ligar a chave aqui. Ele já está funcionando, é impressionante, não faz nenhum barulho. Agora é só acelerar. Esse carro foi fabricado na Espanha e montado aqui em Itaipu. O objetivo é assimilar a tecnologia desenvolvida lá para produzir um produto nacional e assim baratear os custos do carro elétrico no Brasil. Agora, a Foz do Iguaçu conta com o primeiro eletroposto da cidade. O equipamento carrega 80% da bateria em 20 minutos. O projeto, em parceria com a Companhia de Energia do Paraná, é construir uma rede de eletropostos no estado. A rodovia 277 é a primeira da América Latina desse porte, de 730 quilômetros. A maior eletrovia da América Latina. Serão 11 eletropostos desde Foz do Iguaçu até Paranaguá. E para melhorar o desempenho dos veículos, engenheiros do Parque Tecnológico de Itaipu estão desenvolvendo uma nova bateria. O próximo passo, a nossa meta, é a industrialização deste produto. Então, fazer com que essa tecnologia seja inserida na indústria brasileira, que a gente possa ter fornecedores locais de partes, componentes, termos nacionalização deste produto, de maneira que ele seja acessível
para toda a população. E a força da água não é a única energia que move Itaipu. Nesta unidade, os restos de comida dos restaurantes da usina são transformados em biometano, um gás natural. A estação produz cerca de 100 metros cúbicos do produto por dia. Todo o gás extraído desse processo vem para esses balões, chamados de gasômetros. Depois, o produto passa por um processo de filtragem e extraído o biometano, que serve para abastecer os veículos. Já o material líquido e sólido que sobra nestes bioreatores é transformado em fertilizante. O Brasil, nesses últimos anos, vem desenvolvendo políticas públicas e regulamentações que garantem o investimento em energias renováveis e, nesse caso, em biometano, que é bioenergia. Então, por exemplo, a gente agora, no final do ano passado e esse ano, a gente tem o RenovaBio, que é um programa voltado para estímulo de biocombustíveis do governo federal. E os países, como os estados, como Rio Grande do Sul, Santa Catarina, o Paraná, São Paulo, Rio, Minas Gerais, criaram políticas próprias, políticas estaduais de estímulo ao biogás e estímulo à geração distribuída. Então, com isso, com regulamentações, com um ambiente institucional político de regulamentações e leis adequadas, a gente consegue estimular esse mercado. Com a geração de energia elétrica, a produção de biometano e o carro elétrico, Itaipu Binacional contribui para o uso de energia limpa no Brasil. A usina é também um ponto turístico da região e, junto com as cataratas, movimenta a economia de Foz do Iguaçu. E os ventos também geram energia, uma fonte limpa que ainda pode representar uma renda extra para produtores rurais. Hoje, as usinas eólicas são responsáveis por 8% da matriz energética brasileira e estão em crescimento. Final de agosto, temperatura perto de 0 grau. E os campos brancos de geada. Estamos em Palmas, no Paraná, a cidade mais fria do estado. Aqui também é onde mais venta na região. E o município aproveita esse potencial para produzir energia limpa. A região entre os estados do Paraná e Santa Catarina está se tornando um polo de geração de energia eólica. A área está localizada em uma altitude a 1.250 metros acima do nível do mar. Por isso, venta muito por aqui. Deste lado, no município catarinense de Água Doce, já são mais de 100 aerogeradores em funcionamento. A geração gera lá em cima mesmo, certo? E internamente tem alguns cabos que fazem toda essa energia gerada descer pela torre, por dentro da torre. E na saída a gente tem um transformador aí que eleva a tensão aí até a média tensão para poder sair na rede de distribuição. Já em terras paranaenses, a Companhia de Energia do Estado construiu há 20 anos em Palmas a primeira usina eólica do sul do Brasil. São 5 equipamentos que funcionam dia e noite, movidos pela força do vento. Entendíamos que qualquer geração renovável é importante para o país. Diminui a sua necessidade de combustíveis fósseis e mantém a tradição do país de ter energia renovável.
Nosso parque na época já era tipicamente hidráulico e investir em energia eólica permitiu que a gente soubesse um monte de coisa, como operá-la, como colocar no sistema. A meta é aumentar em 80 vezes a capacidade do parque eólico de Palmas. Para isso, um consórcio de 5 empresas privadas vai investir R$ 1,2 bilhão na instalação de mais 100 aerogeradores, com capacidade para produzir até 200 megawatts de energia, o suficiente para atender uma cidade de 240 mil habitantes. O projeto vai contar ainda com financiamento do BNDES. Isso será injetado no sistema brasileiro, né? Ela poderá ser vendida no mercado livre de energia, não é? Nosso principal objetivo é colocar isso à disposição das indústrias, né? Dos consumidores de maior porte, que podem adquirir essa energia renovável por um preço muito melhor do que eles têm hoje das concessionárias, né? Esta antena mede a velocidade do vento e ajuda a decidir se a produção de energia é viável no local. Pelo projeto, as torres vão ter 140 metros de altura. O complexo eólico Palmas 2 vai ocupar uma área de 15 mil hectares. Uma das vantagens da energia eólica é que as torres ocupam pouco espaço e as terras podem continuar a ser usadas para atividades agrícolas ou pastagens, por exemplo. E os donos dos imóveis podem ter uma renda extra ao arrendar os terrenos para a construção de parques eólicos. Você precisa de produtores rurais, donos de terras, para poder fazer um projeto, que é o início. Sem terra você não tem onde você alocar as torres. É uma opção de renda, até um incremento de renda para as propriedades, onde nós vamos pagar 1,5% sobre o valor gerado. Eu acho que é uma boa quantia. O Rodrigo é um dos produtores rurais que decidiu fazer parte do projeto. Só nas terras dele vão ser instaladas 15 torres. É uma renda a mais, né, na propriedade, né? Porque a fonte básica é agricultura e pecuária, mas como nós somos uma das poucas áreas do Paraná que são beneficiadas pelo vento, né, isso vem agregar valor na renda do produtor, né, e é uma renda expressiva, não é pouca coisa assim, né, é muito boa a renda. Outra vantagem das usinas eólicas é o baixo impacto no meio ambiente. Aqui no caso de Palmas, né, a gente fez os estudos ambientais, então a gente vê que a gente concluiu, né, que os impactos ambientais são muito poucos impactos ambientais. O que geralmente se fala é impacto visual, mas aqui na região de Palmas, como a gente pode ver, a gente já convive, né, com esse ambiente, com a eólica, e a população não considera isso como um impacto negativo. A expectativa é que o empreendimento crie até 500 postos de trabalho e movimente a economia da cidade, que tem cerca de 50 mil habitantes. Para nós é importante, porque nós vamos gerar mais empregos e trazer mais divisas para o município. As usinas eólicas respondem por cerca de 8% da energia produzida no Brasil e cresceu no último ano mais de 20%. A linha de crédito do BNDES para geração de fonte renovável é de mais de 100 bilhões de reais. A maior procura é por financiamento de eólicas. O vento ele tem uma certa distribuição no Brasil. É claro que os ventos no Nordeste são ventos melhores, porque eles têm uma permanência maior, né? Mas a gente também tem ventos na região Sul e Sudeste. Então vai se desenvolvendo a produção de energia elétrica a partir de eólica. Em todas essas regiões tem potenciais eólicos que podem ser utilizados. E no próximo bloco você vai saber mais sobre outras fontes renováveis de energia que podem vir do sol ou do campo. Até já! Gerar a própria energia e ainda contribuir com a preservação do meio ambiente. Muito bom, né? Pois é, o uso da energia solar está cada vez mais popular em casas e também prédios comerciais e públicos. É o que a gente vai ver agora.
sol e também de produzir energia na casa de Gonçalo. Ele, que investiu na instalação de painéis solares, não se arrepende. Uma economia de mais de R$4.000 nos últimos 6 meses. Depois da instalação de 22 painéis solares nesta residência, o proprietário passou a pagar apenas a taxa mínima da distribuidora de energia. Essa usina minha, para gerar 750 kW, chegou em torno de R$32 mil. E aí agora chegou a vez de eu fazer essa usina. Então eu resolvi fazer porque, de fato, não só o aspecto financeiro que pega nisso aí, mas principalmente para demonstrar que a gente pode assim melhorar esse país. E quem quer gerar a própria energia precisa saber que o investimento da instalação dos painéis solares se paga em cerca de 5 anos. Outra vantagem é que eles duram mais de 25 anos. Já tem algum tempo que as pessoas não instalam geração fotovoltaica só pelo bem que ela faz ao meio ambiente, mas sim pelo benefício econômico que isso traz. Aqui nesta usina solar, na cobertura do prédio do Ministério de Minas e Energia em Brasília, 192 painéis solares geram de 5% a 7% do consumo de todo o prédio. A energia elétrica de fontes renováveis, por exemplo, a eólica e a solar, elas não causam esses impactos, né? E aí elas acabam efetivamente tendo uma maior facilidade. A solar vai pelo mesmo caminho também, né? Então, dessa forma, a gente consegue uma matriz de energia renovável única no mundo. O Brasil é um dos países que tem a sua matriz, inclusive a energética, o maior percentual de energias renováveis. Nesta usina solar aqui em Brasília, os 260 painéis produzem energia suficiente para abastecer 50 residências. Mas aqui, os painéis abastecem tanto os escritórios quanto os laboratórios de última geração da Associação Brasileira dos Produtores de Algodão. Apesar do investimento de mais de R$500 mil, esses painéis suprem apenas 1/4 das necessidades do prédio. Quando construímos o prédio, na verdade, o grande objetivo foi a instalação do laboratório do Centro Brasileiro de Referência em Classificação de Algodão. E uma das exigências desse processo de certificação é a sustentabilidade. Então, nós fomos buscar o que tinha de mais avançado. Em 2016, o Brasil contava com mais de 8.400 pequenas usinas de geração solar instaladas. Até agosto deste ano, este número passou para mais de 37 mil usinas. É uma iniciativa boa, porque ela está alinhada com a preocupação ambiental que a sociedade hoje vive. Nós temos o Acordo de Paris, o Brasil assumiu pactos arrojados de reduzir emissões e estamos falando aqui de uma geração renovável, uma geração sustentável e que tem uma tendência de avançar. As fontes de geração de energia elétrica renováveis representaram em junho de 2018 mais de 87% da produção total no país. Com o uso da geração solar em casas, prédios públicos e comerciais, a tecnologia tem se popularizado cada vez mais. Tem gente ainda que usa a expressão uma energia alternativa. Eu já penso um pouco diferente, né? Quando você fala de energia solar, energia eólica também, não vejo como sendo energias alternativas, eu vejo elas como sendo obrigatórias, até dado o nosso perfil de consumo de energia e também o cenário nacional de aumento de consumo, a dificuldade que a gente vai ter de construir grandes usinas hidrelétricas como foram feitas no passado. E eu acredito que a tecnologia ainda tem alguns passos para avançar, para ela se tornar até mais competitiva, mas que a gente já não deve esperar para fazer esse tipo de investimento, porque a gente faz as análises, vê que o retorno realmente é rápido, você tem um retorno em pouco tempo do investimento e é um investimento que vale muito a pena, faz muito sentido.
soja, dendê e sebo de boi. Tudo isso também vira energia. É o biodiesel, um combustível renovável que ainda gera emprego e renda para o campo. A equipe da TVNBR foi até Anápolis, em Goiás, para mostrar para a gente como funciona essa tecnologia limpa que movimenta os carros e caminhões pelo país. Do campo para o tanque de combustível. Os veículos responsáveis pelo transporte e abastecimento no Brasil usam biodiesel. O biodiesel é um combustível renovável, obtido de fonte renovável, gordura animal ou óleos vegetais, e tem uma reação química com o álcool e o catalisador, e a gente obtém um combustível bastante semelhante ao diesel de petróleo. Por isso, ele é utilizado na mistura com diesel. Para estimular a produção e a comercialização dessa fonte de energia, foi criado o programa RenovaBio. Além disso, a Embrapa Agroenergia desenvolve tecnologias para adaptar o cultivo das plantas usadas na fabricação do biodiesel às regiões do país. A principal fonte para a produção é o óleo de soja, mas com cerca de 75% do biodiesel sendo produzido a partir do óleo de soja. O restante de gordura animal e também de algodão, seriam os principais. Existe tanto da parte da Embrapa quanto de instituições parceiras e de outras instituições no país a procura por biomassas alternativas, Uma delas seria, por exemplo, o dendê. O dendê ele possui uma produtividade muito alta de óleo por área plantada. Então isso facilitaria, por exemplo, você ter um processo economicamente mais viável. Nesta usina aqui em Anápolis, Goiás, mais de 3.000 toneladas de soja são processadas todos os dias. A maior parte se transforma em farelo de soja, um produto rico em proteína e, portanto, destinado à indústria de ração animal. A outra parte, cerca de 20%, se transforma tanto em óleo de cozinha quanto em um óleo que dará origem ao biodiesel. Nesta planta aqui em Anápolis e em outras duas da empresa, no Tocantins e no Rio Grande do Sul, são produzidos mais de 1 bilhão de litros de biodiesel todos os anos. É a tecnologia agregando valor a este importante produto brasileiro. Com o advento do biodiesel, conseguiu dar uma outra saída para o óleo. Com certeza, uma escala de produção muito maior e com isso agregando valor. Isso contribuiu muito, se nós verificarmos nos últimos 10, 15 anos, anualmente a produção de grãos no Brasil vem batendo recordes. E com o desenvolvimento do biodiesel, o Brasil tem usado cada vez mais os grãos que antes eram exportados para fabricar combustível e outros produtos químicos, o que fortalece a indústria e aumenta o valor do que é cultivado no campo. O biodiesel, ele é a bola da vez hoje, para o transporte, a questão de logística, a viabilidade aí. E com isso vem empregabilidade, entre outras coisas, que é tudo benefício para a população, o país de uma maneira geral aí. Eu acho que há 6 anos atrás, 7 anos atrás, teria acho que, 400 e pouco, 500 funcionários. Hoje a gente já está numa média de 750 funcionários direto, Tudo em prol em relação ao que o biodiesel ele vem puxando, Desde março de 2018, a mistura do diesel passou a conter 10% de biodiesel. Com a nova mistura, chamada diesel B10, a expectativa é que a demanda pelo combustível cresça em 1 bilhão de litros neste ano. A estimativa de consumo é de 5,3 bilhões de litros em 2018, mas ainda existe espaço para o aumento dessa mistura. Pela produção de grãos, pela capacidade ociosa das indústrias instaladas no Brasil, que são inúmeras indústrias e ainda com capacidade ociosa. A gente estuda e vê que tem possibilidade,
desse adicionamento do biodiesel no diesel fóssil chegar a 30%. Isso é bastante importante e significativo para o país, que hoje é o segundo maior produtor mundial, perdendo apenas para os Estados Unidos. Para se ter uma ideia, no ano de 2017, o país consumiu 54,5 bilhões de litros de diesel, sendo que desse volume, 23% é importado. Então, a importância do biodiesel, a importância estratégica para o país ter essa produção. A diversificação de fontes é estratégica. Nós não devemos ficar dependentes de uma única fonte. Quanto maior o número de fontes, melhor. Vai haver, inclusive, uma competição entre essas fontes e quem vai sair ganhando são os consumidores. Você sabia que o bagaço e a palha da cana-de-açúcar podem ser usados para produzir energia? E o que um dia foi sobra da produção do etanol é transformado em eletricidade. Dá uma olhada. São quase 50 anos investindo em cana-de-açúcar para produzir o álcool combustível. Hoje, dos milhões de hectares de cana plantados em todo o Brasil, sai o etanol para carros flex e para mistura com a gasolina, açúcar e outros derivados químicos. Para expandir ainda mais a produção e a comercialização de biocombustíveis, o governo federal criou o programa Renova Bio. O Brasil foi quem conseguiu iniciar, lá atrás, no pró-álcool, conseguiu fazer com que o Brasil produzisse um biocombustível, e sempre buscando melhorar a produtividade. O que tem a maior produtividade é o Brasil, do açúcar e etanol. Então, vários países vêm, inclusive, buscar isso aqui, essa tecnologia aqui com o Brasil. Nessa estufa aqui na Embrapa Agroenergia em Brasília, estão sendo desenvolvidas as novas variedades de cana-de-açúcar, cada vez mais produtivas e adaptadas às diferentes regiões do Brasil. Esta planta, que faz parte da história do Brasil, está presente no cotidiano da maioria dos brasileiros, quando andam nos seus carros movidos a etanol ou a gasolina, cuja composição também contém o álcool da cana. A Embrapa tem atuado no tema desde 2006, com a criação da Embrapa principalmente a partir de 2006, com a criação desse Centro Nacional de Agroenergia aqui em Brasília. Nós temos inicialmente trabalhado, por exemplo, no desenvolvimento de variedades de cana-de-açúcar mais tolerantes, por exemplo, à seca ou tolerantes a alguns insetos pragas que são encontrados na cultura e também visando o aumento da produtividade da cana em campo. Então a gente quer fazer o quê? Com que na mesma área plantada você tenha uma maior produção de cana e consequentemente você vai ter uma maior produção de etanol ao final do processo. Nos últimos anos, as usinas passaram a gerar energia elétrica a partir da queima do bagaço e da palha da cana. As fontes renováveis de geração de energia elétrica representam mais de 87% da produção no país, sendo que as usinas de biomassa são 9% desse total. De acordo com o Ministério de Minas e Energia, hoje são 561 usinas em pleno funcionamento. Tu tem na produção com o aumento da indústria da cana, se produziu muito mais bagaço e com a disponibilização de bagaço passa-se a produzir mais energia elétrica. É claro que também as próprias plantas de industrialização da cana passaram a utilizar energia elétrica dada a sua maior eficiência no conjunto dessas plantas.
aqui nessa empresa, próxima ao município de Goianésia, no interior de Goiás, após a colheita da cana-de-açúcar, uma parte da palha é deixada sobre o solo, tanto para protegê-lo quanto para evitar o crescimento de ervas daninhas. A outra parte, cerca de 5 toneladas por hectare, é recolhida aqui no campo, levada para a usina e misturada com o bagaço da cana para posterior queima e produção energética. Assim, no ciclo produtivo do etanol, um combustível renovável, e do açúcar, o que antes não tinha nenhum valor, hoje se torna energia elétrica. E hoje a gente utiliza esse bagaço para gerar energia. Então a gente queima em caldeiras de alta eficiência e gera energia que é vendido para o mercado externo. A palha, como a gente varia a qualidade da cana, a fibra oscila, a gente hoje complementa a biomassa necessária para a geração de energia utilizando a palha. Nesta sala aqui na usina de cana-de-açúcar está sendo monitorada a geração elétrica a partir da queima do bagaço e da palha da cana-de-açúcar. Entre abril e novembro, época do colheita da cana-de-açúcar, esta usina gera mais do que consome. Os 2 geradores têm capacidade para até 40 mil quilowatts, o suficiente para abastecer uma cidade de 150 mil habitantes. No momento, estão sendo gerados mais de 29 mil quilowatts, sendo 12 para o consumo interno e 16 para o Sistema Elétrico Nacional. Assim, o ciclo produtivo do etanol e do açúcar é complementado pela geração elétrica. Muitas usinas estão entrando nesse segmento, agregando valor ao seu negócio, ajudando a falta de energia no período seco, devido aos rios estarem produzindo pouca água, e assim o setor faz essa contribuição de harmonizar os períodos de demanda e oferta na produção de energia, na necessidade de energia. Assim, o Brasil vai consolidando o seu pioneirismo na produção de combustíveis renováveis. O que antes não era aproveitado se transforma em energia limpa, com valor e responsabilidade ambiental e social. E se você quer saber mais sobre energia limpa e renovável, acesse as nossas redes sociais. Estamos no Twitter e no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima.